Boa noite, família. Me desculpe se eu estiver sendo estúpido e ignorante. Não é que eu me encontro aqui querendo brincar e destruir, desanimar a fé de vocês, como vocês passassem a se encontrar, se encontrando, brincando com ela. De se encontrar sendo servo ou se esforçando para se encontrar sendo um bom servo perante a presença de Deus, na intenção de poderem passar e transmitir a boas novas para as pessoas que acreditam e esperam agir e mover da parte de Deus a favor da nossa vida e das pessoas que nós amamos. É por isso, às vezes, que eu fico meio assim, meio desanimado e desgostoso da vida e passo a se encontrar, às vezes, sendo estúpido, ignorante, agressivo em minhas palavras, como eu não tivesse dando credibilidade, porque se encontra saindo, sendo transmitido e oferecido por cada uma de vocês que aí se encontra do outro lado da telinha do aparelho celular, sendo usado pelo Espírito Santo, para que possa vir nos dar uma motivação e uma motivação de a gente poder se encontrarmos, tendo o prazer de se encontrarmos vivendo e se esforçando para que isso possa se encontrar sendo possível. A questão é que eu adoraria que vocês pudessem se encontrar vivendo e presenciando essas palavras, essas profecias que vocês se encontram falando, tanto quanto eu, quanto qualquer outra pessoa, até mesmo as pessoas que se encontram fazendo essa maldade toda. Para que o inimigo pudesse se encontrando, saindo frustrado e desanimado e desgostoso e passasse a ver que o amor passou a se encontrar contaminando e contagiando corações até mesmo daqueles que se encontram fazendo a vontade dele, para que o nome de Deus pudesse se encontrar sendo glorificado. Mas está sendo ao contrário, o oposto. Quem está saindo desanimado, desgostoso e querendo se encontrar, não tendo força suficiente para se encontrarem mais vivendo, somos nós que se encontramos crendo e acreditando que Deus possa tomar um caminho, providência ao respeito da nossa vida, de quem nós amamos e a respeito sobre essa maldade que aqui nós encontramos vivendo e presenciando contra nós e as pessoas que nós amamos e com as que nós possamos aprender a amar, e muitos sonhos sendo destruídos e sepultados e deixando de se encontrar, sendo realizados por causa das legiões de demônio que se encontram usando as pessoas que passam a se encontrar fazendo essa maldade. Então a gente temos que passarmos a vir se apegar e nos unir e tentar fazer de tudo para que o amor possa se encontrar fazendo a grande diferença e podendo vir nos dar forças e motivação para que possamos continuar persistindo e caminhando nessa jornada da vida que aqui se encontramos vivendo, para que a vontade de Deus possa se encontrar sendo concluída, porque não é possível que Deus nos criou para que a gente pudesse se encontrarmos tendo que ficar a mercê e à disposição da maldade, enquanto a gente passaremos a se encontrar esperando que fosse ao contrário, que o inimigo passasse a se encontrar se apartando de nós e a presença de Deus, de Jesus Cristo e o Espírito Santo passasse a se encontrar se fazendo presente em nossa vida, não somente através das coisas físicas, terrenas e materiais, conforme Deus possa se encontrar fazendo na nossa vida, por Ele se encontrar sendo o Criador e o Autor de todos nós e de todas as riquezas que possa se encontrar, que o inimigo se encontra usando a favor do nome e da maldade dele, para que as pessoas possam se iludir e se encontrarem sendo enganadas, trapaceadas e passada para trás, através dele mesmo, que depois que a gente passamos a se encontrar, se curvarmos a ele, ele passará a se encontrar tendo domínio sobre nós. Pode ver que ele se encontrou indo no deserto e tentando Jesus Cristo para que pudesse se curvar a ele. Falou assim: se curva a mim e tudo isso eu te darei. Como é que Jesus ia se curvar ao inimigo, sabendo que ele era o próprio Deus em pessoa, em carne e osso, que é o conhecedor e criador de tudo isso e de todas as riquezas, ia se encontrar se curvando a uma criação dele mesmo? Aí não teria cabimento de ele tivesse se encontrado e expulsado Lúcifer do reino de sua glória, para que depois, cedo ou mais tarde, acabasse se curvando a ele, e através de um corpo físico, terreno e humano, como hoje a gente passamos a se encontrar, mas bem se curvando por achar que ele poderá se encontrar fazendo por nós o que Deus possa se encontrar fazendo e nada faz. Será que então o propósito de Deus a favor do próprio nome dele, para que ele possa se encontrar sendo exaltado, o nosso papel é o sofrimento?
ter que passar pelo que se encontramos passando, comer e se alimentar das migalhas que caem da mesa dos inimigos que se encontram servindo e se curvando perante ao inimigo? É isso? Porque então quer dizer que o papel do servo de Deus é o sofrimento? E quando é que passará a se encontrar sendo então recompensado através do que se encontra vivendo, presenciando e passando e sofrendo, tudo em nome de nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontrou recadando e sofrendo e sendo judiado na cruz do Calvário, antes de ser crucificado nela, até que chegasse ao ponto de pregarem ele na cruz do Calvário e ele passar a ter se encontrado tendo que passar por tudo aquilo por causa de mim, de você e de nós e da humanidade e da nação toda, para que hoje o pecado se continuasse se encontrando presente perante nós através dessas pessoas que se encontram se curvando, adorando e exaltando o inimigo de nosso Deus e de nossas almas. Tudo por causa das coisas físicas, terrenas e materiais, sabendo que tudo isso poderemos se encontrarmos tendo conforme a graça, a misericórdia, o amor e a vontade de Deus, por ele se encontrar sendo o dono do ouro, da prata e do bronze, e muitas pessoas passando fome e necessidade, enquanto aquele que se encontra servindo e fazendo a vontade do inimigo passa a se encontrar comendo do bom e do melhor e se vestindo das melhores roupas que o dinheiro possa comprar, e o nosso papel é simplesmente se encontrarmos tendo que sofrer, clamar, esperar e agradecer a Deus pelo que se encontramos passando, vivendo e presenciando na nossa vida através desse sentimento que se encontra sendo conhecido e chamado de amor. Tudo para que o nome de Deus possa ser glorificado, na final de contas, cedo ou mais tarde, através de mim, de você e de todos nós, que esperamos que possa existir uma grande possibilidade que seja o nosso grande Deus tomar um caminho a providência a respeito dessas situações que muitos se encontram esperando que Ele venha fazer algo para que pudesse mudar a situação. E aí então a gente fica se encontramos nos apegando e acreditando nessa fé que tanto se encontramos acreditando, alimentando e exercendo ela dentro de nós, esperando que possa existir esse grande dia e antes de nós chegarmos, perder o fôlego da vida, poder presenciarmos ou que nossa família possa vir utilizar e presenciar esses momentos, por mais que não se encontramos mais presentes através desse corpo físico, terreno, humano e carnal, e fraco e falho, cheio de defeitos e de pecado que passou a ser criado, lançado e jogado contra a nossa vida, através do papel de Lúcifer, que é matar, roubar e nos destruir. E a única forma de ele fazer esse papel e essa função dele do mal se encontrar sendo possível, se encontrar sendo feita, é através da maldade e destruição que ele se encontra fazendo, através de outras pessoas que passam a se encontrar tendo a imagem e a semelhança de Deus, que seja nós, independente da nossa classe social, da nossa cor, da nossa raça, da nossa origem, da nossa linguagem, porque para Deus somos todos iguais, então o amor não existe essas diferenças tão pequenas que o inimigo passou a ter criado e colocado entre nós para que hoje passasse a se encontrarmos vivendo nesse pé de guerra e nessa luta constantemente desta forma, a troco de querer conquistar e obter grandes riquezas e na verdade passar a não dar valor à maior riqueza que possamos se encontrarmos tendo e usando e utilizando que seja a nossa própria vida e das pessoas que nós amamos, que tanto nós fizermos algo, seja de pouco, seja de muito, mais de amor e de carinho e de todo o coração, para que elas possam se sentir felizes, realizadas e satisfeitas por se encontrar fazendo parte da nossa vida, como nós se encontramos fazendo parte da vida delas, para que quando elas não fizerem mais parte desse mundo, não passassem a se encontrar sendo esquecida, mas se lembrada, comentada e levada adiante até o fim de nossa vida, para que nós possamos se encontrar sendo lembrados por uma outra, tanto quanto nós possamos a se encontrarmos lembrando e conhecendo, seguindo e praticando, conforme o que passamos a ter recordado e aprendido através do nome de Deus, passado em geração, para que os nossos filhos possam vir se apegar e acreditar em algo que possa se encontrar sendo concreto, verdadeiro, real, e é isso, para que eles possam vir ter em quem acreditar e se apegar e acreditar
na vida deles, para que não possam se entregar e passar a se encontrar se curvando perante as diversidades e lutas da vida, e passar a se encontrar sendo simplesmente mais um soldadinho do mal, para que possa se encontrar fazendo maldade e derramando sangue de pessoas inocentes que tentam fazer de tudo para que possam se encontrar sobrevivendo em trancos e barrancos, em lutas e guerras, em conquistas e percas, em grandes alegrias, em grandes sofrimentos e tristeza, mas sabendo que seu coração se regozijará no reino da glória de Deus quando não existir mais essa luta física e carnal que encontramos tendo através dessa luta espiritual, que não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas que a nossa carne passa a se encontrar, infelizmente, sentindo todas as sequelas e cicatrizes que as lutas espirituais possam se encontrar causando nela, através das dores que passamos a se encontrarmos sentindo, por nós se encontrarmos sendo punhalados e destruídos pelas pessoas que nós amamos, seja ela qualquer que seja, porque na Bíblia que se encontra nos ensinando e nos instruindo, que é para que nós aprendamos a amar o próximo como si mesmo. Então, se o próximo não se ama a si mesmo, como é que eles aprenderão a ter força suficiente para amar aqueles que tanto te perturbam, te perseguem e querem te destruir? Mas para vocês verem como o amor de Deus se torna tão grande, que Paulo passou a se encontrar sendo um grande perseguidor e destruidor daqueles que acreditavam e buscavam a Deus, e depois, no final de contas, reverteu a situação, e aí então ele passou a se encontrar bem com outros olhos por causa do Espírito Santo, que passou a se encontrar tocando e tendo que fazer que ele entendesse que o Deus que ele se encontrava servindo não era o Deus certo, correto e verdadeiro, conforme ele achava que se encontrava sendo, e passou a ter conhecimento do Deus puro, sincero e verdadeiro, que ele deveria ter seguido desde o início, do começo até o fim de sua vida. Mas ele se encontrou tendo que perder a sua visão para que pudesse entender que somente Deus possa se encontrar fazendo o que muitos outros deuses falsos possam não se encontrar tendo poder para fazer nada. Só o Criador dos céus e da terra e do universo e da vida humana, que aqui se encontramos usando e utilizando através desse corpo físico, terreno e humano, para que hoje a gente pudesse se encontrar se apegando e tendo sonho e esperança que algo possa se encontrar acontecendo novo e diferente em nossa vida, e o nome de Deus ser glorificado através de mim, de você e de todos nós, que esperamos que ele possa se encontrar tomando caminho, a providência ao respeito disso que se encontramos vivendo aos quatro cantos deste mundo, porque o seu sofrimento passa a se encontrar sendo o meu e a sua alegria passa a se encontrar sendo a minha. Eu não espero que tudo que vocês se encontram falando basta somente se encontrar acontecendo na minha vida e de minha família, mas na minha, na sua e na de todos nós, que precisamos que se isso possa se encontrar acontecendo, se assim tiver que ser, para que o nome de Deus seja glorificado. Caso ao contrário, que continue da forma que se encontra, ou que permaneça da forma que Deus achar que mais convém, que seja concreta e precisa, para que o nome dele possa ser glorificado conforme os atos, atitudes e ações que ele achar que cabe. Vim tomar a respeito da minha, sua e da nossa vida, para que o nome dele possa ser glorificado de corpo e alma e de coração, para que somente assim as pessoas possam dar credibilidade da existência dele, que possa se encontrar existindo entre nosso meio, para que aí sim possa ser possível de o inimigo não ter mais força e não poder se encontrar tendo como usar e utilizar as armas que eles possam se encontrar, se encontrando tendo lá no quinto dos infernos, para que possa atingir as pessoas que aqui se encontram neste mundo através desse corpo físico, terreno e humano, para que Deus possa se encontrar se agradando, se alegrando por saber que se encontramos acreditando e se alimentando das palavras que saem da boca de Deus, sendo usada pela minha, pela sua e pelas pessoas que realmente estão cientes e sabendo realmente do que elas precisam e pretendem se encontrarem, falando e transmitindo conforme a vontade do Espírito Santo, nem mais e nem menos. E que a verdade doa quem doer, a verdade tem que ser dita. Não estamos aqui para agradar e passar a mão na cabeça de ninguém. Nem que isso tenha que custar a nossa vida, fisicamente falando, porque a riqueza que todos sabemos que passaremos a arrecadar e presenciar e viver a nossa vida é a morte física, terrena e humana.
Então vamos tentar fazer algo para que possamos viver eternamente no reino da glória de Deus, por hoje, por todo sempre, por toda eternidade. Se assim eu, você e todos nós deixarmos de fazer o que a vontade da nossa carne nos obriga e nos exigem, para que a vontade espiritual de Deus possa se encontrar, se concluindo, virando realidade e se cumprindo na minha, na sua e na nossa vida, para que somente assim possamos receber a coroa na vida eterna, conforme a palavra nos ensina e nos delata que Deus se encontra disposto a nos oferecer e nos entregar, porque a única coisa que Deus promete e nos oferece é a coroa da vida eterna. Ele não promete as melhores casas, as melhores roupas, as melhores isso e as melhores aquilo. Mas é o que a gente espera e gostaria, porque essas são as vontades da carne que a gente gostaria de se encontrarmos vivendo e presenciando. Se encontrar com uma conta no banco gorda, poder explodir e usar o melhor que o dinheiro pudesse comprar e ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo. Mas será que está disposto a entregar o melhor e o melhor tudo para Deus a troco disso tudo? Ou somente no momento que passarem a se encontrar recebendo, para que cedo ou mais tarde viram as costas e esquecem de onde veio e quem foi que entregou e ofereceu e colocou em suas mãos? Como fosse honra e mérito da sua força e de sua inteligência e da sua capacidade e da sua faculdade. Que possa se